Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 4, Espadas Gêmeas de Morte Cortante. Uma chama sem calor engolfou o pergaminho, consumindo-o em segundos e liberando a magia selada dentro dele. Ela fez o mesmo com todos os outros pergaminhos, e somente após se embainhar em incontáveis magias de proteção, ela finalmente lançou o Locate Object. Depois disso ela apontou para um local no mapa, aqui. A Ins não conseguia entender os caracteres escritos e atormentou seu cérebro, por alguma pista de onde era o aqui. O cemitério, como eu pensava, não eram os esgotos então. Errantel também era uma base militar e muitas coisas eram superdimensionadas. Seu cemitério não fugiu à regra, quase uma das maiores áreas da cidade. A magia apontou para as profundezas do cemitério. Entendo. Então, use clairvoyance. Combine com o Crystal Monitor para que eu possa ver também. Narberal ativou os pergaminhos mais uma vez, e a imagem flutuando no ar revelou inúmeras formas humanas. No entanto, seus movimentos eram estranhamente truncados. Além disso, havia muitos objetos inumanos dentro da imagem. Havia um menino no meio deles. Ele estava vestido estranhamente, mas não havia nenhum erro sobre quem era. Então realmente o levaram. E as plaquetas de metal devem estar perto. Uma grande massa de Undeads. Havia um grupo de Undeads ao redor de Infireia. Todos eram de baixo nível, mas estavam presentes em números surpreendentes. O que o senhor planeja fazer? Se teleportar e destruir todos de uma só vez? Ou talvez usar magia de voo para atacá-los de cima? Não seja tola. Mesmo que resolvêssemos a situação sem problemas, nenhum desses métodos nos beneficiará. Entende o que quero dizer? Vendo que Narberal não tinha ideia do que ele estava falando, a Ins continuou sua explicação. Quem quer que tenha criado todos esses Undeads, deve ter feito isso em preparação para algo grande. Portanto, se salvarmos Ornfireia e lidarmos com essa questão ao mesmo tempo, isso aumentará nossa reputação. Se fizermos isso em silêncio, receberemos apenas o pagamento de Lizzie, e apenas isso não ajuda na nossa fama. Dito isso, se eles não cuidassem da situação rapidamente, havia uma grande chance de Fireia morrer. Mesmo a Ins não poderia convocar esses muitos Undeads e controlá-los, então deve ter havido algum tipo de truque em ação aqui. A vida de Infireia pode muito bem ser uma parte importante desse truque. Além do mais, ele queria saber o segredo desse truque, mesmo que isso custasse a vida de Fireia. A coisa mais importante para Ins era como fortalecer a grande tumba de Nazarick. Se ele pudesse fazê-lo sacrificando Fireia, ele pagaria esse preço com prazer. Eu gostaria de coletar mais informações, mas nossos preparativos e tempo não permitirão isso, murmurou a Ins ao se aproximar da porta. Depois de abri-la, ele gritou: Lizzie, estamos prontos. Estamos indo para o cemitério agora. E os esgotos? A voz de Lizzie veio de longe, acompanhada pelo asterisco para asterisco de seus passos correndo. O esgoto não passava de uma pista falsa que o autor dessa tragédia nos deixou. Eles estão no cemitério, junto com um exército de Undeads. Há milhares lá. O quê? Claro que foi uma estimativa. Como ele poderia ter contado todos eles? Não precisa ficar chocada. Nós pretendemos abrir caminho através deles. O problema é que não podemos garantir que o exército de Undeads não escape do cemitério. Você precisa dizer ao maior número possível de pessoas para segurar os Undeads caso venham a escapar. Sei que é algo absurdo, mas tenho certeza que as pessoas estarão dispostas a ouvir se for dito por alguém de grande nome como você. Undeads vagando pela cidade sem ninguém para impedir. Isso seria problemático, não? O rosto de Ain se torceu sob o elmo. Se eu não fizer um grande espetáculo disso, será um desperdício. Quanto mais eu inflamar o problema, mais fama eu ganho quando resolver. É por isso que estou fazendo isso, afinal. Isso é tudo. O tempo urge, preciso ir o quanto antes. E como pretende romper o exército dos mortos? A Ins olhou discretamente para Lizzie, e depois apontou para as espadas grandes nas costas. Não vê? Estão bem aqui. Havia um lugar que ocupava cerca de um quarto do anel externo de Errantel, que também era a maior parte do quadrante oeste. Era o cemitério comunal de Errantel. Outras cidades tinham seus próprios cemitérios, mas nenhum deles era tão grande quanto este. Isso era para suprimir o nascimento de Undeads. Embora muitas coisas não fossem claras sobre a gênese espontânea dos Undeads, a ideia básica era que as criaturas vis frequentemente surgiam dos lugares onde os vivos chegavam ao fim. Pessoas com mortes repentinas, violentas e os mortos que não foram devidamente reverenciados tinham maior chance de voltar à vida. Portanto, campos de batalha e ruínas tendem a ser infestados pelos Undeads. Como Errantel estava muito perto do Império, consequentemente havia campos de batalha. Era necessário um enorme cemitério, um lugar onde os restos mortais pudessem receber a devida veneração. Nesse aspecto, o país vizinho, o Império, também aderiu ao acordo comum de respeitar os mortos. Embora eles matassem uns aos outros, ambos sabiam que os Undeads tinham os vivos como seu inimigo comum. Além disso, havia outro problema com os Undeads. Se negligenciados, os Undeads normais geravam Undeads mais poderosos. Por este motivo que os guardas e aventureiros da cidade patrulharam os cemitérios dia e noite para exterminar os Undeads mais fracos o mais rápido possível. Um muro rodeava o cemitério.
Este muro era o limite entre os vivos e os mortos. Embora tivesse apenas 4 metros de altura, e não pudesse ser comparado com os muros da cidade, era largo o suficiente para as pessoas andarem em cima dele. Os grandes portões que davam acesso ao interior eram resistentes e não podiam ser facilmente violados. Tudo isso para conter os Undeads caso aparecessem no cemitério. Havia escadas à esquerda e à direita dos portões e torres de vigia ao longo do muro. Os guardas se revezaram observando o cemitério abaixo enquanto bocejavam das torres de vigia, em turnos de 5 homens de cada vez. O cemitério era forrado com arandelas encantadas com magia continual light, então havia muita iluminação apesar da noite. Ainda assim, havia muitos lugares sombrios, e a visibilidade era ainda pior naqueles lugares bloqueados por lápides. Um guarda empunhando a lança olhava distraidamente para o cemitério, e disse ao seu colega que bocejava: "Outra noite bem pacífica, ainda bem." "Pois é, foram o quê? 5 seletons mais cedo, né? Comparado com o tanto que tinha antigamente, isso é nada." Será que as almas dos mortos foram chamadas pelos 4 deuses? Seria bom demais se fosse verdade. Os outros guardas foram atraídos pelo assunto e começaram a falar: "Bem, se for apenas seletons e zombies, podemos lidar com eles. O problema é que é bem chato acertar os seletons usando a lança. Os Vigs pra mim que são um pé no saco. Pra mim, são os Seleton Centipedes, os esqueletos centopeias. Estariam fazendo meu funeral numa hora dessa se os aventureiros que estavam por perto não tivessem me socorrido. Seleton Centipedes? Ouvi dizer que os Undeads poderosos só aparecem quando deixam os fracos se amontoarem. Então, tudo o que precisa fazer é matar os fracos, então os Undeads fortes não aparecem." "Sim, é isso mesmo. O capitão e o pelotão patrulharam o cemitério na semana passada até cansar. O lado bom foi eles cobrirem um turno pra nós. Prefiro não ter que passar por esse tipo de coisa novamente. Mas sabe, quando paro pra pensar nisso, bate um mau pressentimento sobre a falta de Undeads agora. Por que pensa isso? Ah, sei lá. Só sinto que podemos ter deixado algo passar em branco nas rondas. Você tá pensando demais. É normal não ter muitos. Dizem que só surgem frequentemente quando enterram os cadáveres dos que morreram enquanto lutavam contra o Império. Enquanto não tiver uma guerra das feias, não existe motivo. Tá se preocupando à toa, entendeu?" Os soldados acenaram um para o outro concordando. Eles haviam enterrado cadáveres humanos em suas próprias aldeias, mas nunca tinham ouvido falar dos Undeads aparecendo com frequência. Então, isso significa que as planícies Katse devem ser bastante insanas. Sim, fiquei sabendo de os boatos sobre uma criatura Undead forte além da conta lá. Tá sabendo disso? Um lugar onde o Império e o Reino se enfrentam em batalhas ferozes. Também se tornou um lugar famoso pela proliferação de Undeads. Aventureiros contratados pelos Cavaleiros do Reino e do Império frequentemente iam caçar os Undeads na região. Esta tarefa era suficientemente importante para que o Império e o Reino construíssem uma corporação nas pequenas cidades nas cercanias para sustentar seu pessoal. Eu ouvi falar que um guarda que estava prestes a falar de repente fechou a boca. Outro guarda que não se sentiu bem com isso falou: "Ei, não me assuste, silêncio." O guarda silencioso olhou diretamente para o cemitério, como se pudesse ver através da escuridão. Depois disso, os outros guardas começaram a olhar para o cemitério, um após o outro. "Você não ouviu. É só o vento, não. Não tem vento, não tem como ser a grama. Consegue sentir? Um cheiro de terra. Quem vai cavar túmulos numa hora dessas? Cheira exatamente se como estivessem cavando. Que isso, cara, não brinque sobre esse tipo de coisa." Aí, olhe para lá." Um dos guardas apontou para o cemitério, e todos os outros olharam para o local para o qual ele estava apontando. 2 guardas estavam correndo para as portas. Os 2 ofegavam pesadamente, estavam com olhos esbugalhados e muito suados, os cabelos impregnados pelo sebo grudavam em suas testas. Um crescente sentimento de medo encheu os outros guardas quando viram isso. Patrulhas de guarda no cemitério se moviam em grupos de pelo menos 10. Por que havia apenas 2 pessoas aqui? A julgar pela maneira como não tinham armas e estavam correndo pela vida, eles entraram em pânico e fugiram. Abram logo. Abra os portões, depressa." Ao ver os 2 homens gritando na frente dos portões, os guardas apressadamente desceram as escadas e os deixaram passar. Antes que os portões pudessem até se abrir completamente, os 2 guardas forçaram a entrada. Eles caíram no chão, mas continuaram a gritar. Que porra foi essa? Os 2 guardas pálidos que tinham acabado de escapar do cemitério interromperam os interrogadores, ofegando e gritando: feche os portões. Rápido." Esse comportamento estranho enviou um arrepio na espinha dos outros guardas. Trabalhando juntos, eles fecharam os portões e os trancaram sem perder tempo. O que aconteceu? Cadê os outros? Quando ouviram essa pergunta, um olhar assombrado apareceu nos rostos assustados dos guardas. Eles foram comidos pelos mortos. Ao perceber que 8 de seus companheiros haviam morrido, os guardas imediatamente olharam para seu capitão. Ele imediatamente ordenou: "Ei, um de vocês suba e dê uma olhada." Um guarda apressadamente subiu as escadas, mas na metade do caminho ele congelou no lugar. O que aconteceu? O guarda trêmulo gritou: "Os Undeads! Os Undeads estão por toda parte." Se alguém escutasse atentamente, seria capaz de distinguir um som que soava como 10.000 cavalos galopando, vindo do outro lado do muro. Todos, não apenas os guardas de agora, ficaram estupefatos com a cena diante deles. Uma enorme quantidade de Undeads tão grande a ponto de fazer todos que a viram sem palavras se aproximavam dos portões do cemitério. Por quê? Tem tantos pontos. Isso é mais que 100 ou 200, deve haver 1000 deles, ou mais.
As luzes mágicas iluminavam incontáveis undiades, eram como sombras se contorcendo na escuridão, por isso era difícil obter uma contagem exata. Envolvida no cheiro de podridão, a massa de mortos se arrastou para as portas como nuvens de tempestade. Não eram apenas zombies e seletons lá embaixo, havia também alguns undiares mais raros e mais poderosos gousos, carniçais gastsos, lívidos vitsu, inumanos, céus quinzos, peles inchadas corrupt, dédios morto corrupto e mais. Os guardas não conseguiram evitar o medo. Como o cemitério estava cercado por um muro, os undiades não podiam atacar os moradores enquanto o muro estivesse de pé. Contudo, mesmo se mobilizassem todos os guardas, era incerto se poderiam defender-se de uma horda tão grande. Os guardas eram, essencialmente cidadãos normais e não tinham confiança em exterminar esses undiades. Além disso, alguns undiades poderiam transformar suas vítimas mortas em outros de sua própria espécie. Se a situação piorasse, os guardas acabariam se tornando undiades e atacariam seus companheiros. E, embora ainda não tivessem visto nenhum undiade voador, os guardas tinham um mau pressentimento de que, se não eliminassem todos, uma criatura undiade voador acabaria surgindo cedo ou tarde. A maré de undiades bateu na lateral do muro. Doom, um estrondo colossal foi sentido. Os undiades sem mente não sentiam dor, começaram a se chocar violentamente contra os portões. Era como se soubessem que poderiam atacar os vivos se eles os quebrassem. Doom. Os sons de batidas repetidas e os constantes grunhidos dos undiades eram ouvidos do outro lado do portão. Eles não precisavam de arietes. Os undiades que não se importavam caso seus corpos fossem destruídos pelo seu ataque ininterrupto, eram armas de cerco por direito próprio. Suor frio escorria nas costas dos guardas que presenciavam isso. Toquem o sino. Peçam ajuda do quartel. Vocês dois aí, vão informar as outras portarias. Agora vão. O capitão, que já havia recuperado seus sentidos, continuou dando ordens. Você aí atrás, peguem suas lanças e perfurem os undiades que subirem os muros. Os guardas lembraram-se de seu dever quando ouviram as ordens e começaram a empurrar os undiades abaixo deles com selvageria. Os undiades cobriam a terra como uma inundação putrefata, então qualquer ataque deles era como ir de encontro com uma massa de carne morta. Eles empurraram, recompuseram-se e empurraram novamente. Sangue manchado derramava-se no chão, os narizes dos guardas logo se acostumaram ao fedor da decadência. Eles repetiam os mesmos movimentos repetidas vezes como máquinas. Eles mataram vários undiades, que caíram no chão e foram pesoteados até virarem gosma por todos os que estavam por cima. Como os undiades tinham pouca inteligência, eles não atacaram os guardas que os apunhalavam com suas lanças. Repetir as mesmas ações simples diminuiu a sensação de perigo dos guardas. E então, como se aguardasse por esse momento, uá! Um grito perfurou o ar. Quando os outros guardas se viravam para olhar, eles viram algo comprido e enroscado no pescoço de outro guarda. Era um objeto viscoso e rosado, um intestino. A criatura que tinha disparado o intestino estava mais distante, era um undiade em forma de ovo, com uma enorme cavidade na frente de seu corpo. Dentro dessa cavidade havia vários órgãos internos, tremulando e contorcendo-se como parasitas. Essa criatura undiade era chamada de órgão egg ou órgão oval. O intestino contorcido puxou o corpo do guarda. E antes que seus amigos pudessem salvá-lo, o guarda gritou e caiu: salve-me, salve. Alguém me ajude. Aí, seus gritos encheram o ar. Todos os guardas viram o terrível destino de seu colega, comido vivo pela multidão de undiades. A armadura que protegia seu corpo, e suas tentativas de proteger seu rosto, só prolongaram seu sofrimento. Seus dedos, suas panturrilhas, seu rosto, tudo foi devorado até os ossos. Recuar. Desçam do muro. Depois de ver as contrações internas do órgão egg, o capitão da guarda ordenou uma retirada. Todos os guardas correram apressadamente escada abaixo, eles podiam ouvir os sons dos undiades batendo nos portões ficando mais alto. Os portões começaram a gemer sob a tensão. A sensação da desgraça iminente ficou mais forte. As chances de resistirem até que a ajuda chegasse, ou de que nenhum outro undiade forte aparecesse eram muito baixas. Uma vez que os portões fossem estourados, a maré da morte inundaria, e somente os deuses sabiam quantas vidas seriam perdidas. Assim que os guardas foram totalmente consumidos pelo desespero, um barulho de metal pôde ser ouvido. Todos olharam reflexivamente para a fonte do som. Diante de seus olhos havia uma fera mágica cujos olhos negros redondos brilhavam com inteligência. Montado na fera, um guerreiro de armadura completa se fez presente. Ao lado deles estava uma linda mulher que parecia completamente incompatível com a dupla. Ei, este lugar é muito perigoso. Deem o for no meio das palavras do guarda, ele percebeu que havia uma placa de metal pendurada no pescoço do guerreiro. Um aventureiro. No entanto, essa brasa de esperança foi apagada quando ele viu que era uma plaqueta de cobre. Os aventureiros de nível mais baixo não poderiam salvá-los desse dilema. Um olhar de desapontamento apareceu aos olhos de todos os guardas presentes. O guerreiro desmontou sua fera com agilidade. Não havia indício de falta de jeito em seus movimentos. Você não me ouviu? Dá o fora daqui agora. Nabe, minha espada. A voz do guerreiro foi mais suave do que o grito do guarda, mas surpreendentemente ressoou até mesmo através do clamor do enxame de undiades. A mulher bonita se aproximou do guerreiro e sacou uma espada das costas. Essa coisa atrás de vocês. Não acham que é perigosa? Os guardas se viraram em resposta às palavras do guerreiro, lá observaram o que mais temiam. Eles viram uma forma que era mais alta que as paredes de 4 metros de altura. Era um necrosome gigante, um gigante necrossoma, uma gigantesca criatura undiade feita de incontáveis cadáveres.
E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!